A humanidade inteira foi levada para a direita do Pai. E hoje nós vemos que Jesus subiu para o lado do Pai. Ele voltou para o lugar de onde ele veio. Porque qual é o movimento que o Senhor Jesus fez? Primeiro, por amor, ele esvaziou-se de si e desceu até nós. E agora, uma vez que a dívida que jazia sobre os nossos ombros foi paga, ele nos eleva à direita do Pai. Ou seja, queridos irmãos, queridas irmãs, a solenidade que hoje nós celebramos é a solenidade que nos enche de alegria e esperança, porque nós sabemos que um da nossa raça, igual a nós, já está no seio da Trindade, está à direita do Pai. E por que isso é motivo de alegria para todos nós? Porque ele é a cabeça da igreja, e lá ele começa a nos atrair. Então Jesus não foi elevado ao céu hoje simplesmente para separar-se de nós. Jesus, que hoje é elevado ao céu, não está nos abandonando e nos deixando órfãos. Não. De lá ele vai nos mostrando o caminho e vai nos conduzindo. Mas veja como é belo o evangelho de hoje. Jesus, antes de ser elevado ao céu, ele transmite para a igreja tudo aquilo que é dele. E assim nós vamos entendendo que a solenidade de hoje liga-se diretamente ao domingo da ressurreição, porque é um mistério só, e liga-se inteiramente àquilo que nós iremos celebrar no domingo que vem, Pentecostes, porque é um mistério só de amor. O Pai, que em seu plano envia o Filho para nos salvar, agora acolhe o Filho, e o Filho que envia o Espírito Santo sobre nós, para nos transmitir a sua vida. Esse é o mistério de amor. Vejam, todos nós que aqui estamos fomos enxertados no Cristo, e dele recebemos a vida. Então, quando nós vemos Jesus ser elevado ao céu, nós começamos a descobrir qual é o nosso lugar. Tudo o que aconteceu a ele, acontecerá também a nós. Então, um dia todos nós entraremos na glória, assim como o Senhor fez. E aqui nosso coração já começa a se aquecer e ansiar por este dia, o dia em que nós estaremos na presença do Senhor, por Ele acolhidos. Mas veja, antes que esse dia chegue, o Senhor nos deu uma missão: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. E logo em seguida vem o porquê. Porque muitas vezes nós pensamos, mas por que eu tenho que evangelizar? Por que eu tenho que anunciar a boa nova? Por que eu preciso fazer o reino de Deus crescer? Aí vem o versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E isso é muito grave. Já pensou que a salvação do outro pode estar nas nossas mãos? O Senhor Jesus já nos disse: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Repare bem que Jesus não disse: anunciai o Evangelho àqueles que vocês amam, anunciai o Evangelho àqueles que vos acolhem bem, anunciai o Evangelho àqueles que vocês querem. Não. Anunciar o Evangelho a toda criatura. Porque o desejo e o plano de amor do Pai é que toda a humanidade seja salva. E nós só podemos ser salvos crendo em Jesus. Porque é pela fé nele que nós recebemos a vida. E não qualquer vida, a vida plena, a vida em abundância. E assim nós precisamos entender que é nossa missão testemunhar e anunciar o Evangelho a todos. Assim sendo, eu preciso tomar posse disto. Aí você pode até me dizer: mas padre, eu não sei falar. Padre, eu não sei pregar como o senhor está pregando agora. Padre, eu sou muito tímido, eu tenho vergonha de ir de porta em porta, batendo e dizendo: Senhor Jesus está vivo. Mas é nesse processo, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós vamos entendendo que a evangelização nada mais é do que partilhar com o outro a minha experiência com Deus. Porque qual é o primeiro passo da evangelização?
Mostrar que Deus é amor e porque Ele é amor, Ele ama cada um de nós incondicionalmente. E porque Ele nos ama, Ele foi para a cruz para nos dar a vida. Esse é o primeiro passo. E todos nós que aqui estamos sabemos falar disso. Porque nós já experimentamos o amor de Deus, que nos ergueu quando nós estávamos caídos, que nos amou e curou as feridas do nosso coração quando estávamos dilacerados pelo pecado. Então veja, é preciso tomar posse daquilo e seguir em frente, anunciando a toda a criatura. Mas veja, quais são os sinais que acompanharão isso? E é preciso que nós tenhamos muito bem presente o versículo 17. Porque muitas vezes nós não temos visto isso em nossas comunidades cristãs. E é estranho. Porque vejam, os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome. A igreja recebeu o mandato de exorcizar, expulsar o maligno. E aqui o padre não está falando só do exorcismo solene presidido pelos exorcistas, mas constantemente dissipar as trevas do coração do outro. E a igreja faz isso todos os dias. Mas eu pergunto a cada um de vocês, e não precisa responder, cada um de vocês também tem rezado em nome do Senhor e expulsado o mal da sua família, das suas vidas? Porque aqui não se fala só também do maligno em si, enquanto pessoa, mas da ação dele. E muitas vezes nós recebemos a missão de expulsá-lo da nossa família. Porque nós estamos caindo nos vícios, porque estamos caindo no pecado. E padre, como fazer isso? Rezando em nome do Senhor Jesus. Vejam, segundo sinal, falarão novas línguas. É a força do Espírito Santo que desce sobre nós e nos faz falar e compreender coisas que nós não compreendíamos. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Mas nós temos visto cristãos, homens e mulheres fracos, que têm medo de tudo, e por causa disso vai se enchendo de superstições, e por causa disso vai caindo na idolatria. Quantos cristãos católicos nós temos visto hoje que morrem de medo de passar embaixo de uma escada? Que idiotice! Quantos cristãos católicos nós vemos hoje que têm medo de um gato preto numa sexta-feira 13? Que idiotice! Quantos cristãos católicos que hoje têm medo de qualquer coisa que só tenha o nome de bruxaria, de despacho, seja lá do que for? Quando foi que nós começamos a ter medo de tais coisas? Porque nunca foi isso que o ressuscitado nos ensinou. Ele é o Senhor dos senhores. Por que precisamos ter medo de coisas tão tolas? Mas é preciso entender, queridos irmãos, queridas irmãs, que o nosso Deus é um Deus ciumento. E todas as vezes que nós começamos a cair nesse monte de superstição, nós começamos a enfraquecer na fé. E é isso que o demônio quer. Aí você chega na casa do cristão católico de movimento e pastoral e vê lá uns animaizinhos que tem que ficar virado não sei para onde, porque traz boa sorte. E ele tem que estar uma semana para lá e uma semana para cá. Onde é que tem isso? É preciso ter muito cuidado, queridos irmãos, porque senão a gente começa a minar a nossa fé sem perceber. E a mão do Senhor é retirada da nossa vida e a gente depois fica: padre, eu não sei o que aconteceu. Parece que o Senhor não me escuta, mas eu estou vivendo de idolatria e superstição. É óbvio que a minha oração não vai ser escutada. Mas veja, ainda existe mais um sinal. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Aí eu vos digo, é estranho quando o padre muitas vezes oferece: você quer receber a unção dos enfermos, que é o sacramento da cura, que é o sacramento que nos vivifica, e a pessoa responde automaticamente: Deus me livre, padre, de uma hora dessa. Eu não estou morrendo, não. Aí onde é que eu pergunto: como foi a nossa catequese? Porque um sacramento que me transmite a vida está causando medo. Porque eu associo a unção dos enfermos à unção dada na hora que a pessoa está morrendo. Mas ainda assim é uma unção para a vida.
porque todos os sacramentos vêm do céu para nos dar a vida e nos prepara para estarmos na presença do Senhor. Se nós olhamos, a Eucaristia é o alimento que nos transmite a vida divina. A penitência é o sacramento que nos purifica, nos limpa, nos lava do pecado. O batismo nos enxerta no Cristo. A unção dos enfermos cura as nossas feridas psíquicas, espirituais e físicas. Mas a gente está criando medo daquilo que é sagrado. E eu vos pergunto, de onde vem esse medo? É preciso pensar. E vejam, por que eu estou tocando nisso? O último versículo de hoje. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. E eu vos pergunto, temos pregado? Pelo menos com a nossa vida. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que os acompanhavam. Ou seja, o ressuscitado que subiu ao céu, está à direita do Pai, continua com a igreja e vai confirmando a palavra, confirmando a pregação por meio dos sinais. Por isso que no começo eu dizia, é estranho comunidades cristãs que não testemunham a cura, que não exorcizam, que não falam novas línguas, ou seja, que não recebem a criatividade e bebem do Espírito Santo, e que estão cheias de medo. Então assim nós vamos pedir hoje ao Senhor, aquele que subiu ao céu, a graça de recebermos fortemente o Espírito Santo, para que assim nosso coração se encha da alegria e da paz da ressurreição, e nosso coração se encha de ousadia no Espírito Santo, para que nós possamos anunciar a todos os povos a boa nova da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.